Olá, eu espero que você esteja bem. Quero te dar as boas-vindas à nossa terceira aula da disciplina Homem, Cultura e Sociedade. Sou a professora Maria, você já me conhece. Estamos aí na terceira semana de debates, reflexões sobre a proposta, de existir no mundo, nesse mundo contraditório, diverso, plural, cheio de avanços e retrocessos, mas a nossa proposta aqui é justamente entender, compreender e, no limite, poder intervir nesses processos. Bem, como você já viu nas aulas anteriores, eu sempre costumo dar uma retomada no que foi trabalhado para que você possa se localizar, né? Então, na aula 2, qual que foi a nossa proposta? Discutir a globalização, né? E aí eu fiquei um pouco preocupado no final da aula, porque no limite pareceu, tá? Que a globalização, ela que fez com que a desigualdade surgisse. Não, tá? Aí eu vou ser bem russoriana, eu vou lá em Rousseau, no filósofo iluminista, que diz o seguinte: a propriedade privada, aliás, eu vou reformular. Quando ele escreveu o Tratado sobre a Desigualdade entre os Homens, ele estava muito preocupado em entender de onde vem a desigualdade. E aí, dado todo o trabalho que ele fez, teórico, de estudos, enfim, ele identificou que a desigualdade entre os homens se instaurou a partir do momento em que a pessoa pegou um pedacinho de terra, colocou um cercadinho ali, bateu o pé e disse: é meu. Ou seja, a propriedade privada é a grande promotora, que promoveu a desigualdade entre os homens. Portanto, não foi, aí voltando agora à globalização. Partindo dessa ideia de que a propriedade privada, a desigualdade sempre existiu na história entre os povos, enfim. Então, não dá para afirmar que a globalização inventou, tá? Se de alguma forma chegou essa informação, não é. A globalização, ela potencializa a desigualdade, uma vez que os processos de exploração do trabalho também são em escala global. A globalização não chega para todo mundo da mesma forma. Um dos exemplos é a exclusão digital. Existem pessoas que não têm acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Eu até disse, tem pessoas que não têm o que comer, né? Então, o que é importante deixar bem estabelecido? Não, a globalização não inventa a desigualdade, ela potencializa, ela dá mais força, tá? Como a própria lógica do sistema capitalista. E aí é importante que eu traga para você a seguinte reflexão. Todas as vezes que eu vou tecer a fala sobre o sistema, que nem na aula passada eu falei sobre o neoliberalismo, sobre globalização, capitalismo, exploração, não diz sobre a professora Maria. Não é a professora Maria que pensa dessa ou daquela forma, porque aqui eu sou a cientista, né? Toda a minha fala é pautada em estudos, homens e mulheres que estudaram, refletiram, elaboraram, sistematizaram o conhecimento para que hoje a gente possa estar aqui, né? Então, a disciplina, ela não tem nenhum cunho. Não, a disciplina é a disciplina, ela trabalha com ciência, com teoria, com método, porque são debates um pouco delicados, né? Mas não tem nenhum julgamento de valor aqui. Não sejamos implacáveis nos julgamentos, né? A ideia aqui é discutir a realidade é essa. Não dá para dizer que está todo mundo feliz e que a desigualdade deixou de existir, que todo mundo tem comida na mesa, que todo mundo tem trabalho de qualidade. Não dá, porque a realidade nos mostra. E a ciência, ela instrumentaliza, ela me dá a possibilidade de compreender em profundidade, criticamente, esses fenômenos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para que não crie certas ideias, de repente, por conta dos temas, e é normal acontecer também, né? Mas aqui a proposta é trabalhar com ciência, então, não tem o que a professora acha, mas sim o que a professora estuda e se pauta e pesquisa para problematizar, tá? Então, são essas duas questões que eu acho importante aqui. Retomando ainda a segunda aula, da aula passada, nós vimos então que a globalização ela vai tomando proporções maiores a partir do século XX. Lembra que vimos lá no desenvolvimento nas grandes navegações, do imperialismo, foram ali os primeiros caminhos abertos por esse processo de globalização, né? Nós vimos então o modo como o sistema econômico, principalmente no século XX, 2 guerras, crises econômicas profundas, nós tivemos aí uma guerra fria, nós tivemos aí uma política de bem-estar social que coloca em xeque os ideais liberais,
Aí vem o neoliberalismo, que coloca em xeque os ideais do welfare state, do keynesianismo, né, que propõe um Estado mínimo, enfim, todas as características e reflexões que promovemos acerca dessa doutrina econômica e política. É boa ou má? Não é essa a ideia. A ideia é dizer que é assim que acontece, né? As práticas neoliberais, elas ocorrem, elas estão aí no nosso cotidiano, é necessário entendê-las, né? Vimos também que a globalização ela se dá do ponto de vista das redes, das telecomunicações, das trocas culturais, do do interculturalismo, né? De como é que se dá essas questões no campo das políticas, e outra coisa importantíssima, né? Entender como as empresas, por exemplo, como a lógica no processo produtivo vem operacionalizando as suas ações para minimizar os impactos no meio ambiente, né? Isso que é importante entender que existem tratados, existem acordos internacionais que colocam as nações, que colocam os Estados-nações, o Estado-nação se comprometendo a seguir determinadas diretrizes para que minimize, né, os impactos no meio ambiente. Muitas vezes, algumas nações, elas rompem esses acordos, simplesmente rompem, né? E isso é tipo uma bola de neve, né? É efeito cascata também, porque os problemas ambientais, eles não são específicos de um território fechado, né? Não se fecha a porta do Brasil quando existem ações que estão no plano de crimes ambientais, por exemplo, né? Então, nós temos aí um debate bem profundo sobre sustentabilidade, o que é ser sustentável, porque é uma discussão que também vai para o campo da responsabilidade social ambiental. Isso é importantíssimo, porque não se trata só do meio ambiente, mas do todo, das pessoas, da nossa existência nesse mundo, né? Então, é importante trazer. Vimos também o debate sobre os direitos humanos, né, que principalmente após os anos 90, essa é uma discussão que está no campo mais global, né, mas não dá para se pensar em direitos humanos fechados nos estados e tal. É claro que muitas questões suscitam, né, entre elas, cadê a soberania nacional? Está todo mundo globalizado? Se não existem mais fronteiras? E Estado nacional, identidade nacional, e o pertencimento, e o território? Vimos também o conceito de território, desterritorialização, né, das políticas identitárias como recursos importantes para pensar uma forma de resistência aos processos perversos da globalização, como dizia Milton Santos, né? Vimos também a ideia de que a globalização, não é que assim, a globalização é o mal da vida, tem que deixar de existir porque todo mundo é mal. Não. O Marshall McLuhan, o pensador canadense, disse nos anos 60, dado a análise que ele fazia ali das tecnologias, que o mundo estava caminhando para uma aldeia global, né? É inevitável? Não sei, não há controle da história. Se? Não sei, né? Mas essas análises que o McLuhan fez nos anos 60 se confirmam aqui, né? O desenrolar das tecnologias da informação, da comunicação, da ciência, né? Vimos o conceito de tecnologia. Mas a ideia que eu trago aqui para pensar que a globalização não é só um bicho, né, Mari? Bom, mas é para entender que existem efeitos nocivos, mas também existem aspectos que são importantes e que tudo bem existem, né? Eu estou aqui por conta desse processo todo, desse desenvolvimento da ciência, das tecnologias, enfim. Então, quando eu trouxe, melhor dizendo, aquela perspectiva do Milton Santos, é justamente para dizer que temos que tomar cuidado, porque há uma ideia de globalização, que é o que ele chama de fábula, há o fato que realmente acontece, porque é uma exploração do trabalho, por exemplo, em escala global, e há uma possibilidade a partir dos movimentos de luta, os movimentos identitários, né? Então, que também está no bojo do debate sobre direitos humanos. Então, perceba que as coisas vão se dialogando. E na aula de hoje, depois de muito tempo, veja comigo aqui no quadro, o que eu vou trabalhar com você? O conceito de cultura, identidade e formação nacional. Como eu já havia falado para você na primeira aula, nós, naquele panorama geral sobre a disciplina, a nossa preocupação aqui é utilizar os argumentos, utilizar o referencial teórico da antropologia para entender conceitos importantes, como cultura, identidade nacional. Para isso, nós vamos recorrer a algumas reflexões para entender a cultura. Lembra que eu falei até para você, vamos sair um pouquinho daquela ideia de que existe cultura superior e cultura inferior, ou melhor, cultura erudita e popular, foi isso que eu usei, né? Vamos sair um pouquinho
pouquinho disso. Vamos entender a cultura na sua profundidade, o que ela realmente diz sobre a nossa existência do mundo, porque afinal de contas a nossa proposta aqui é entender homem, cultura e sociedade. Como que nós vamos nos construindo socialmente e culturalmente ao longo dos eventos históricos, né? Enfim, ao longo dos processos de transformações. Então a ideia fundamental aqui é entender, a antropologia me ajuda a pensar essas questões e para isso, veja comigo no quadro, que eu vou trazer para você a partir, né? Porque assim, vou voltar. A antropologia, ela é um conhecimento sistematizado, é um conhecimento, né, que tem um método, que tem um objetivo, que tem um objeto, melhor dizendo, que vai nos ajudar a entender o conceito de identidade, cultura, identidade, formação étnica e racial e da sociedade brasileira. Ah, a professora falou várias vezes, pode até ser redundante, mas essa é a ideia fundamental, porque ela vai te ajudar a entender o que é raça, o que é racismo, como que se forma a cultura nacional, por que que nós temos essa multiplicidade, essa pluralidade de formas de existir no mundo. A antropologia, ela trabalha muito com a noção do outro. Quem que é o outro? Quem que é o outro diferente de mim, né? Por que é que o outro, que existe de uma forma tão singular e tão particular, incomoda tanto? Você já parou para se perguntar? Porque assim, e aí não é sobre você, não é sobre mim, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de país, de Brasil, cultura nacional, identidade nacional. Nos foi ensinado um determinado modo de se relacionar com família, um ideal de família, um ideal de relacionamento, um ideal de sexualidade, um ideal religioso. Nos ensinaram isso desde que a gente... A primeira forma de socializar no mundo é a família, né? É ali que você aprende os primeiros valores. Pois bem, eu nem estou questionando os valores familiares e estou longe disso, eu estou falando de uma construção social. Nos ensinaram que existe esse ideal e tudo que vai contra esse ideal, ou melhor, contra não é professora Maria contra, é diferente. Tudo que é diferente desse ideal que nos ensinaram, a gente tem medo. A gente fica na defensiva. Qual é a nossa dificuldade de olhar o outro, que é diferente de nós? Tudo bem ser diferente. O mundo está aí, a pluralidade está aí. Como é que a gente está lidando com essa diferença? Como é que a gente está lidando com esse outro? Né? Bom, lá vai eu com o Rousseau de novo, né? O Rousseau, ele dizia assim, mais ou menos ali o alicerce do conceito de alteridade. Ele falava, olha, o fato de você conhecer o outro, respeitar o outro, e tudo bem respeitar a existência desse outro, não vai fazer você se transformar nesse outro. Vou dar um exemplo. Exemplo do cotidiano. Um homem hétero, que respeita um homem homossexual, que respeita a existência dessa pessoa existir do jeito que ela é, não vai se tornar homossexual só pelo fato de respeitar e que tudo bem que que existe essa pessoa no mundo. Por que a gente tem tanto medo? Lembre-se do que o Rousseau disse. O fato de você se abrir para o outro, né, entender a existência desse outro, respeitar esse outro e tudo bem esse outro existir, não vai fazer você se transformar nesse outro. Por que a gente tem tanto medo? Por que é tão problemático lidar com as pessoas que pensam de forma diferente? No cotidiano, nas conversas, nos diálogos, sempre há uma tentativa de relações de poder, de um se sobrepor ao outro com uma ausência, né, de abertura para entender que o outro pensa diferente de mim e tudo bem. E aí eu não estou relativizando que é Deus, que é qualquer coisa, né? Ah, eu sou racista, eu não sou, tudo bem. Não é isso. É dizer que as formas de existir no mundo, elas estão aí, elas precisam ser respeitadas. O pensamento racista, ele tem implicações também legais, porque enquanto está só no pensamento... Agora, a partir do momento que esse pensamento se coloca na prática, existe um código constitucional que criminaliza o ato do racismo. Então, não é banalizar, entendeu? Então, é a ideia mesmo, por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o outro. Eu estou muito repetitiva, mas é de propósito.
É para a gente mesmo, e não é no sentido doutrinador, não, não, não. É no sentido reflexivo, que é bem diferente disso. Mas acompanhem comigo. Entender de que modo o etnocentrismo corrobora com as práticas de preconceito, racismo e discriminação. Essa noção etnocêntrica, ela é uma das características da sociedade moderna. E aí vamos fazer esse recorte histórico, né? Sociedade moderna, fim da Idade Média, formação dos Estados Nacionais, grandes navegações, né? Que impõem uma forma de pensar o mundo baseado no ideal de civilização. Eurocêntrico, etnocêntrico, como se fosse uma única cultura, única forma de estar no mundo central e que as demais, que não se adequam a essa central, devem ser expurgadas. Quando não, devem ser dominadas para que lá na frente, dentro de um olhar evolucionista, pudesse chegar, né, ao desenvolvimento civilizatório. Ficou claro? Essa ideia etnocêntrica que marca a história, essa história recente, a história moderna, ela vai desenhando, ela vai formulando tipos de relações sociais pautadas em diferentes, redundante, né? Pautadas em discriminação, de ausência de respeito pela diversidade, porque se impõe como única e absoluta, e o que não se encaixa, se exclui. Não sei se ficou claro, mas essa é a ideia ainda que vai permear as discussões na aula. Acompanhe comigo no quadro. Analisar a construção da noção da identidade nacional a partir do que nós chamamos de cordialidade. E aí, não é cordial do homem gentil, da pessoa gentil, não. É um conceito que foi cunhado que foi desenvolvido pelo Sérgio Buarque de Holanda numa obra belíssima. Fica uma indicação de leitura para você. Raízes do Brasil não tem nada a ver com prova, não. É uma indicação para a vida, né? Brasileiro, ser brasileiro e brasileira, né? Que ele apresenta essa construção de uma formação da identidade nacional a partir da cordialidade. É uma verdade absoluta? Não. Era uma forma de interpretar, porque o Sérgio Buarque de Holanda escreveu na década de 30, salvo me engano, 33, né, essa obra. Mas lá ele identifica, por conta de toda uma influência iberista, né, enfim, contribuiu para a formação de um ser cordial que é patriarcal, que tem com bases no patrimonialismo, que tem esse chão colonialista escravista. Então, tudo isso para pensar a formação da identidade nacional, associada à ideia de dessa multirracial, dessa diversidade de culturas e de etnias que existem no país. E, por fim, acompanhe comigo, conhecer a trajetória de lutas e conquista dos povos originários e indígenas da população negra. Então, esse é o caminho aí que nós vamos seguir na aula de hoje. Eu espero que seja uma aula bem produtiva. Caso fique qualquer dúvida, você pode me chamar que eu estou aqui à disposição. Outra coisa importante, no final da aula, a partir de amanhã, você vai lá no finalzinho da aula escrita aí, que tem o endereço do Padlet, terão alguns textos lá que podem ajudar na discussão. E bora lá, que tem muita, muita água para passar embaixo da ponte ainda. Vamos lá. A antropologia. A antropologia, ela, assim como a sociologia, ela é uma ciência que surge em meados do século XIX e ela pauta-se num primeiro momento pela leitura e pela análise de escritos, de cartas, de relatos dos escrivãos que acompanhavam as grandes navegações no período da expansão marítima do continente europeu, da expansão territorial do continente europeu a partir do século XV e XVI. E aí a antropologia, ela vem justamente dessa inquietude para entender aquele povo, aquelas pessoas, aquelas etnias que são diferentes de mim, que eram diferentes de mim, né? Eu uso esse pronome, mas eu estou falando no campo, lá naquele momento das grandes navegações. Para você ter uma ideia, a primeira carta escrita sobre o Brasil, que foi Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão das pessoas que estavam ali naquele momento de descobrimento do Brasil, ele vai tecendo as características físicas, o hábito das pessoas, o jeito de se alimentar, de se banhar, enfim. E aqui, esse tipo de documento, por exemplo, era um instrumento de trabalho de um antropólogo. Até mais ou menos aí no século XIX, né? Só no século XX que isso dá uma virada, mas a gente já vai ver. Por que eu estou trazendo essas questões? Veja essa imagem, que a antropologia, ela busca justamente entender toda essa diversidade
de existências no mundo, né? Toda essa possibilidade de existir, e no primeiro momento, era feita a partir dos relatos dessas cartas, né? Como uma forma de dizer, olha, existem esses povos diferentes, mas assim, toda essa forma de interpretação era pautada em percepções de uma única, percepções únicas, como se houvesse apenas uma forma de interpretar a realidade. Como uma forma única de interpretar a realidade. Por que eu trouxe essa fala para você? Porque no primeiro momento o conhecimento antropológico ele tem uma base muito pautada no evolucionismo, ou seja, determinadas culturas sairiam de um estágio e chegariam no outro. E esse outro máximo aqui era pautado no ideal de civilização, no ideal civilizatório, ideal de cultura. Tem um autor chamado Norbert Elias, ele vai escrever Processo Civilizatório, 1 e 2, são 2 volumes. E ele vai desenvolver uma análise justamente sobre como se criou essa ideia de civilização europeia. Desde dos hábitos cotidianos, do comer, do se vestir, do se portar, enfim, para entender de onde vem tudo isso, porque criou-se, principalmente na história moderna, principalmente com as grandes navegações e com o próprio imperialismo, essas potências europeias determinaram a existência do que seria uma verdade absoluta, do que seria o ideal. Aí você pode falar, professor, os europeus eram maus? Não, não é sobre isso. É sobre uma mentalidade, é sobre uma forma de entender o mundo a partir de uma única lógica. A antropologia, num primeiro momento, partiu desses pressupostos, entretanto, houve a virada. Houve um momento de relativizar esses conhecimentos evolucionistas e entender que não existe uma única cultura, um único ideal. Existem culturas e que desconstrói com muita força a ideia do quê? A ideia etnocêntrica. Mas vejamos o que é o olhar antropológico. É possível entender a antropologia como uma forma de conhecimento sobre a diversidade cultural, né? A existência de diversas culturas, né? Isto é, a busca de respostas para entendermos o que somos a partir do espelho fornecido ao outro, fornecido pelo outro. Eu me identifico com Maria porque tem o outro, eu me espelho nesse outro. Mas por que é tão difícil entender que esse outro pode ser diferente? Né? Uma provocação intelectual, tá? Quando eu falo provocação, é no sentido de pensar mesmo sobre a coisa. Uma maneira de se situar na fronteira entre vários mundos sociais e culturais, abrindo janela entre eles. Então, entender é um conhecimento, a antropologia é um conhecimento que é uma janela, né, que te permite entender como é que se dá, como é que esses mundos existem, através dos quais nós podemos alargar a nossa possibilidade de sentir, agir e refletir o que, afinal de contas, nos torna seres singulares e humanos. Aqui está uma boa definição do que é antropologia e do olhar antropológico. É sem ser implacável em julgamentos, é entender o outro pela sua existência e ele existe porque é, né? E a antropologia, ela amplia, né? E aí quando o Rousseau falava, né, do fato de você conhecer o outro, não te vai tornar o outro, mas eu esqueci de falar uma coisa muito importante que me vem agora quando eu leio essa citação. Te faz uma pessoa melhor no mundo. A sua existência é muito melhor no mundo a partir do momento em que você identifica que tudo bem, existem essas diferenças e elas devem ser entendidas como é o que tem e tudo bem existir, mas precisamos ainda entender caminhos e viabilizar condições de ter uma sociedade mais pautada na justiça social, menos no preconceito, menos na discriminação. E aí você pode falar, professora, mas está muito apaixonada a aula. Não, não é panfletagem. É um comprometimento científico, um comprometimento político que todo cidadão brasileiro tem que ter. Aqui, então, nós temos essa antropologia que me ajuda a pensar, te ajuda a pensar em como resolver essas questões, né? Em como dissolver os preconceitos, essas camadas, né, que vão criando em cima da gente ao longo da nossa história. Acho que são essas reflexões iniciais. Lembra que eu falei para você que a antropologia, no início, ela tinha uma perspectiva mais evolucionista, né? E que depois, no século XX, ela dá uma virada. Veja comigo.
os antecedentes, né? A antropologia como ciência, ela surge no final do século XIX, e aí, como eu disse, a gente pode fazer um paralelo com a sociologia, né? As análises sobre... E aí ela vem justamente para analisar as diferentes formas de existir, cultural, social, econômica, politicamente a partir dos pressupostos eurocêntricos. Então ainda tem muita carga das teorias chamadas teorias racistas, que entendiam e classificavam as culturas como inferior e superior, né? Então, justamente a partir desse pressuposto etnocêntrico, como se existisse uma única cultura, uma única etnia, e o restante, né, fosse, se não se adequa a essa estrutura, são inferiores. Mas mesmo que tentasse se adequar, ainda continuariam superiores. Como diz o Norbert Elias, esse ideal de civilização, né, ela acaba fortalecendo uma visão única sobre o mundo. É uma noção de civilização pautada na lógica europeia, e legitima formas de violência, discriminação e intolerância. O que eu quero dizer com isso, né? O que a antropologia está dizendo com isso? Que quando a gente pauta as nossas relações numa única perspectiva de mundo, num único viés, e nos fechamos nesse único viés de mundo como uma verdade absoluta, qualquer outra coisa que seja diferente causa estranheza. A gente tem um hábito, né, de tudo que é estranho dá medo, né? Tudo que é diferente dá medo. Medo de conhecer, medo de entender. E quando dá medo, a natureza humana, né, ela é reativa, né? A gente reage de alguma forma. E aí, a gente acaba criando certos inimigos socialmente construídos, né? Então, veja, aquilo que é diferente me causa medo, estranheza. Se é estranho, eu quero expurgar, eu quero me distanciar, eu quero eliminar porque é meu inimigo, porque é diferente, me dá medo e não pode me dar medo. Entendeu a linha de raciocínio? Eu não estou indo para um campo superficial, eu estou indo para o campo do debate mesmo, de entender que essas são as amarras que vão nos colocando no cotidiano, para tudo, né? Que sejamos mais leves, que sejamos mais pautados nos ideais e princípios democráticos, né? De entender que existe toda essa diversidade, toda essa pluralidade e que todos têm, né? Juridicamente, todos nós temos as mesmas possibilidades de existir no mundo, né? Então, é nesse sentido. E, dentro de uma perspectiva do evolucionismo, da antropologia evolucionista, essa diferenciação toda não existe. Só que, no século XX, aparece um senhor chamado Franz Boas, um alemão radicado nos Estados Unidos, que vai levar o debate para outro lugar. Acompanhe comigo. Esse debate é o chamado relativismo cultural. O que o Franz Boas estava dizendo? Gente, não tem esse negócio de cultura, não tem cultura superior e inferior, não. Existem culturas. E como que ele chega nisso? A partir do método, a etnografia. Você se lembra que eu disse para você, há pouco na aula, que todo o material utilizado pelos antropólogos da época eram as cartas, eram os relatos, eu até citei a carta do Pero Vaz de Caminha, né? A etnografia vai dizer não. A etnografia vai falar assim, pesquisadores, vá a loco, vai observar, vai entender como que eles se organizam com a estrutura social, como é que se dão as relações de parentesco, as construções familiares, a relação de trabalho, a relação com a terra, a relação com o líder político, com o líder religioso, vá a campo. E, normalmente, num primeiro momento, a antropologia tinha muito como foco, justamente por conta das grandes navegações, os povos indígenas, né, os povos tradicionais que viviam mais afastados dos grandes centros ali na África. Então, era sempre um outro que tinha essa construção social, né, de etnias, de grupos sociais distantes. Hoje, a antropologia estuda qualquer tipo de grupo social. Formas urbanas, rurais, enfim, hoje ela amplia, né? Mas a gente está falando num momento específico, né? Início do século XX. E o Franz Boas, ele foi extremamente revolucionário à época, porque ele diz, vão para o campo, a etnografia vai dar esse instrumento para que a gente desconstrua essa ideia de que existe uma cultura só. Porque quando a gente trabalha sobre o olhar de uma cultura, é mais fácil, não é? Quando a gente fala culturas, esse plural, essa grandeza toda, é de muitas culturas e é muito complexo e talvez dá um pouco, né, cansa a complexidade. Não, o Franz Boas está dizendo, não, é complexo sim, a gente tem que entender tudo isso. Acompanhem comigo no quadro. Então, a etnografia ela é esse instrumento metodológico
e promove, então, a relativização das culturas que se configuram quando a pesquisa começa a adotar o método da observação participante. Eu vou reler porque ficou confuso para você. A relativização, ou seja, esse relativismo cultural, quando que ele se configurou? Quando adotou o método da observação participante. O que é a observação participante? A etnografia. Falar do outro sem julgar pelos próprios valores, ou seja, um grande exercício que o antropólogo tem que fazer é justamente se descolar dos seus pré-julgamentos para entender esses valores do outro, de quem ele está se propondo a estudar, a partir do que o outro revela, não do que ele acha. Não sejamos implacáveis, né, no julgamento. Franz Boas, portanto, que desenvolve toda essa proposta de relativismo cultural, ele entende a cultura como estrutura relativa, pluralista, holística, integrada, historicamente condicionada para o estudo de determinação do comportamento humano. Ou seja, a cultura, ela é tudo aquilo que dá significado. A cultura, ela é a existência das diferentes formas de se relacionar com símbolos, com as relações, com a relação do homem, sociedade. A cultura, ela é movimento, a cultura, ela não é estática, né? A cultura, ela te dá a possibilidade de entender simbolicamente as coisas, né? Entender como é que essas questões se colocam no cotidiano. Então, o relativismo cultural, ele vem justamente trazer esse debate in loco, né? A cultura, ela não é um mero conjunto de coisas. Ela é também isso, mas ela é símbolos, é a capacidade das pessoas atribuírem significado às ações e o mundo em que vivem, né? Então, o ser cultural, dentro da perspectiva da antropologia, também traz a noção do biológico. Eu falo, professora, mas peraí, não é uma ciência da ciência, não é um conhecimento das ciências humanas? Esse ser biológico, pensado pela antropologia, porque constrói comigo seres humanos como seres biológicos que pensam, que produzem cultura e que participam da sociedade. Então, é a tentativa de entender os seus, por exemplo, hábitos alimentares. Né? Hábito alimentar não é só o fato de comer, não é só comer e ingerir. Diz sobre as particularidades históricas, culturais de um determinado território. Relações de parentesco, o modo como os laços familiares se dão. Ocorre de acordo com as questões territoriais, de pertencimento, de identidade, de cultura, né? Então, a busca é entender como esse homem biológico que pensa, ele vai estabelecendo símbolos, significados, vai se construindo e reconstituindo a partir das relações sociais. E lembrando que as culturas, quando eu disse, né, no quadro passado ali, que elas não são estáticas, elas estão em movimento. Lembra da aula de globalização? O modo como essa interconectividade, essas trocas culturais ocorrem, que a gente não tem controle sobre essas trocas culturais e que vão se rearranjando e que não há uma anulação de uma cultura em detrimento da outra, mas um rearranjo, né? Uma mescla, o multiculturalismo, o interculturalismo, né? Os termos da cultura. As relações entre os indivíduos de diferentes raças, etnias e gêneros são produzidas socialmente, conforme o contexto econômico, político e social do qual as populações estão inseridas. Então, entender a antropologia, a antropologia, entendendo esse ser cultural, ela parte justamente dessa necessidade de entender o humano na sua integralidade, né? De como esse corpo biológico, ele interage com o mundo, ele ressignifica, ele cria cultura, ele recria, ele se movimenta, é dinâmico, é contraditório, e como se relaciona com a vida em sociedade, as instituições. Então, são esses sentidos aí que eu trago de reflexão para você. O lugar do outro. Eita, mas quem que é esse outro, né? Eu já falei em vários momentos dessa aula o que é o outro. Essa noção do outro, ela não surge do nada, não é um pé de quê? Surgiu. Principalmente na história moderna, né? Nós temos aí alguns eventos históricos, como eu já disse anteriormente, que fortaleceram esse ideal do outro, mas não é um outro que tudo bem existir, é um outro estereotipado, né? E isso é pautado nas ideias etnocêntricas. O próprio relativismo cultural, quando coloca na pauta da mesa o debate sobre culturas, ele está justamente questionando
esse olhar etnocêntrico, esse olhar eurocêntrico, esse ideal de civilização que determina e classifica quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, né? Então, trabalhar essa ideia do outro é justamente caminhar nesse sentido de reflexão. Já falei, por exemplo, sobre a contribuição do Rousseau, do Jean-Jacques Rousseau, quando ele vai dizer, né? Olha, pensar, respeitar a existência de um outro que é diferente de você não vai te fazer igual, mas vai te tornar uma pessoa melhor, né? Então, esse outro sempre foi criado a partir dessas camadas. E quando eu trago essa reflexão do Rousseau, é justamente para a gente ter força e desconstruir essas camadas. Tudo bem ser diferente. Tudo bem pensar religiosamente de uma forma diferente daquela que eu acho que é a verdade absoluta. Tudo bem existir, torcer para um time diferente. Votar num partido político diferente. Tudo bem as pessoas pensarem diferente. E tudo bem mesmo. Pensar diferente, respeitar a diferença, não está no plano de banalizar qualquer atos de violência, atos de intolerância. Não é sobre isso. É sobre dizer que as pessoas podem existir da forma como escolheram existir, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Mas esse lugar do outro a gente traz aí como um pano para puxar mesmo esse debate o conceito de etnocentrismo. Veja comigo. O etnocentrismo, ele negou a diferença legítima que existe entre as diversas populações, tá? Modelou um outro incivilizado, estereotipado, estranho, inculto e periférico. Perde o seu poder de significar, de negar, de iniciar o seu desejo histórico de estabelecer seu próprio discurso. O que o Bhabha? Homi Bhabha é um intelectual indiano, ele desenvolve seus estudos na Inglaterra, né? E aí ele vai trazer justamente esse debate sobre o lugar do outro, sobre o lugar das culturas que não se inserem dentro desse modelo eurocêntrico, etnocêntrico. Que aquilo que não se insere, ele é taxado, ele é classificado como estranho, incivilizado, inculto. E essa forma de classificar reverbera em práticas de discriminação profundas, tá? Em linhas gerais, o etnocentrismo é uma visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, tá? Aí é importante tomar muito cuidado teórico que eu digo, tá? Porque e é uma das preocupações também do próprio relativismo cultural, que quando um pesquisador for a campo, ele tem que realmente se despir dos seus preconceitos, se despir dos seus valores para entender o outro a partir do que ele é, não a partir dos nossos julgamentos, tá? Bom, no plano intelectual pode ser visto como a dificuldade, né, de pensarmos a diferença, no plano afetivo, como os sentimentos de estranheza, medo, hostilidade. E aí, no limite, fortalece isso que eu acabei de falar para você, né? Sobre o medo, né? Aquilo que é estranho me causa medo, né? E veja comigo essa imagem. Essa imagem, acompanhe comigo a imagem, ela traz justamente essa pluralidade de formas de existir, né? Existem e tudo bem, né? A nossa dificuldade é justamente entender que claro que são representações, né? Essas representações aqui, elas dizem sobre o que é o mundo, né? De religiosidades distintas, de formas de existir distintas, e tudo bem. E tudo bem mesmo. E não é no plano de tudo bem porque somos legais. Não, é que politicamente, constitucionalmente, é tudo bem. Existe um código de lei que ampara, juridicamente, todos são iguais. Aí a gente entra num outro plano. Eu não estou debatendo uma diferença cultural, estou falando do ponto de vista jurídico, o que a lei assegura, né? Se a lei assegura que todo mundo tem os mesmos direitos, então tudo bem ser diferente. Não sei se você entendeu, porque mesmo sendo diferente, eu tenho o mesmo direito de existir,
né? Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado. E o conhecimento antropológico, e essa perspectiva do outro, e essa problematização do eurocentrismo, né? Entendendo que existe toda essa diferença, é algo fundamental para você se pensar na disciplina de Homem, Cultura e Sociedade, mas também se pensar como um futuro profissional, uma futura profissional que está aí, que vai atuar no mercado de trabalho, que vai se relacionar com pessoas. E você não vai se relacionar com pessoas que pensam igual a você. Sempre. É claro que a gente acaba, por uma questão identitária, a gente acaba se aproximando de determinados grupos, mas não, a diversidade está posta. Como que nós estamos olhando esse outro? Então, essa é uma das imagens mais belas que eu vejo, assim, sabe? Que ela apresenta justamente essa diversidade que nós temos e a necessidade de se problematizar politicamente sobre elas. Romper com uma perspectiva única. Então, o desafio é sempre pensar que o desenvolvimento de outras formas de conhecimento não ocidentalizado para explicar justamente essas outras formas de realidades que não se inscrevem nesse ideário hegemônico de cultura, de política, de história, de sociedade. Boaventura de Souza Santos, Epistemologias do Sul. Na aula passada, quando a gente discutiu o conceito de globalização, eu trouxe a contribuição nas falas ali do Boaventura, junto com o Milton Santos, para pensar esses olhares sobre a globalização e entendendo a existência de uma preocupação do Boaventura de Souza Santos de entender que em outras partes do mundo existe produção de conhecimento. Você se lembra que na primeira aula eu tive muito cuidado, ficava, isso diz sobre a história de um lugar, né? Não significa que aconteceu em todos os continentes, em todos os países desses continentes. Aconteceu em um lugar específico, portanto, não é a história do mundo. E aí eu venho para a aula de hoje, para pensar o outro, para pensar a diferença. O modo como o conhecimento foi desenvolvido na Europa, ele não foi o único. No mesmo momento, por exemplo, do feudalismo europeu, na Índia, na China, na África, com toda a sua diversidade de países, estavam acontecendo coisas. As pessoas estavam se relacionando, produzindo conhecimento. O conhecimento, ele não está pautado só nessa razão, né, exaltada pela burguesia iluminista. Não, a ciência, a razão, o conhecimento... Aliás, o conhecimento, ele está em todos os campos da vida. Então, é necessário que nós tenhamos esse cuidado e entender que existem outras formas de conhecer o mundo, que essas formas de conhecer o mundo estão sendo tecidas fora desse eixo eurocêntrico. Mas os europeus são maus. Não tem nada a ver essa ideia de bem e mal, que é bom, legal, não. A ideia não existe só essa forma de conhecimento, eles são importantes. Não dá para dizer que não são importantes, mas eles não são únicos. E eu acho que é esse o caminho, não é dizer que eles são menos ou mais, é só dizer que eles não são os únicos. Por isso, romper com a perspectiva da história única. Veja comigo, essa ideia de história única, eu me orientei, né, eu me inspirei para fazer aqui, a partir das falas de uma literária chamada Chimamanda Adichie, uma nigeriana, que tem um vídeo dela que é de domínio público, que ela fala justamente sobre o perigo da história única, né? E ela vai narrando a partir das suas histórias, ela é uma mestra nas palavras, e ela vai tecendo toda a explicação a partir dos seus exemplos cotidianos, para dizer que quando você conta apenas uma história como única, você cria estereótipo, porque é uma história que é incompleta e ela dá força para criar um monte de preconceitos, um monte de camadas sobre o que está acontecendo. Essa história única, ela violenta simbolicamente a cultura, a existência do outro, porque se ela é única, ela impede o diverso de existir. E essas são estratégias colonialistas que evidenciam a desvalorização dos povos originários e dos povos africanos. Eu costumo dizer que, né, para os alunos e alunas, qual que é uma forma, assim, vou falar, batata, de dominar um povo? Enfraquece, retira a sua cultura, retira a sua legitimidade enquanto diversidade de existência cultural, política, acaba com a autoestima da identidade nacional. Foi isso que as potências europeias fizeram com os povos, né, dos países africanos. Professora, mas tinha líder africano que fazia aliança com os colonizadores. Sempre houve na história da humanidade. Na África não seria diferente, né?
Essa ideia, né, que eu estou trazendo para você, esse pensamento de não pautar-se na história única, é justamente entender, existem outras possibilidades, outras questões importantes que devem ser colocadas na pauta e no debate. Essa história única, ela realmente criou, ela construiu formas de sociabilização, de sociabilidade, extremamente violentas, que descaracterizou a existência das diferentes culturas no mundo e aí em termos de Brasil, do nosso país, né? Você cria uma ideia, por exemplo, da população negra, de determinados estereótipos, que não é o meu objetivo reproduzir aqui, assim como dos indígenas, né? A relação que eles tinham com o trabalho não contemplava a ideia que os exploradores tinham, portanto eram considerados indolentes, preguiçosos, enfim. Então, tudo isso para dizer que tomar cuidado com a história única é também se colocar no movimento de entender que existem muitos conhecimentos que eles devem ter conhecidos. Eles não são melhores e nem piores, eles só são diferentes e tudo bem. Identidade nacional. Bom, o que é identidade? Eita, que pergunta, né? Pergunta complexa, professora. E é mesmo, né? Eu já afirmo de antemão. A identidade, ela é uma construção social. A identidade, ela não existe como única. Ela é sempre compartilhada, tá? Ela não é única, ela é sempre compartilhada. Ela é relacional porque ela é uma construção social. Tá? Ela é um fenômeno de contraste. Já ouviu falar? Por quê? Porque eu crio a minha identidade pelo contraste de alguém. É no espelho do outro, né, que eu me reconheço. Ela também é alterativa. Já ouviu falar? Alterativa. O que isso significa? Que você pode mudar de identidade ao longo da sua vida. E você fala, oi, como assim? Partindo do pressuposto de que o indivíduo, a pessoa, ela vai se identificando, né? A partir dos encontros que ela tem com os grupos sociais, com os quais ela se identifica, ela pode sim ter várias identidades ao longo da vida e tudo bem. Né? A identidade, ela também está relacionada a um aspecto político, viu? De me afirmar enquanto, por exemplo, eu me afirmo enquanto mulher no mundo e honro toda a trajetória das mulheres que vieram antes de mim, que lutaram para que hoje eu pudesse estar aqui. Né? A construção da identidade não ocorre somente a partir de uma afirmação de pertencimento, tá? A determinado grupo, mas de um processo de distanciamento ou oposição a outros grupos. Eu me pertenço a um grupo, mas eu também me distancio e me oponho a outro. Não sei se ficou claro. Mas essa é a ideia da identidade, tá? Eu me construo enquanto ser no mundo a partir do contraste, é uma construção social, ela é alterativa, ela tem constante transformação, ou não, também. Não há uma regra, não é necessário, tá? Mas ela está nesse campo de se pertencendo. Então, é identificar que existe um sistema. E outra coisa que é importante, tá? Eu fico falando, mas bora lá. Quando a minha identidade ela também tem um cunho político, digamos assim, é no sentido de, como eu disse, né, de honrar a história das minhas ancestrais, porque também é um espaço de luta. Quando eu me identifico quanto mulher, eu crio a minha identidade a partir do contraste, a partir da honra, a ancestralidade, enfim, de todas essas questões, mas isso também é um instrumento que viabiliza a luta política, de organização política. Então, a identidade, ela é movimento, ela não é estática, mas há pessoas que, ao longo da vida, vão se identificar com apenas 1 ou 2 ou 3 grupos e tudo bem. Mas, pensando antropologicamente, a identidade, ela caminha, ela transita nesse sentido, tá bom? E identidade nacional? Vejamos. Bom, a identidade nacional, ela é vinculada a um sentimento de pertencimento à nacionalidade. Elementos simbólicos, né? A ideia geral sobre pertencer a uma determinada cultura nacional. Ela é construída historicamente e politicamente na modernidade. Lembra? No início da modernidade, fim da Idade Média, a burguesia, o rei estava danado, né? Estava vendo que os burgos estavam crescendo, vão lá, conversam com a burguesia, fazem uma aliança, formam o Estado Nacional. Esse Estado Nacional determina território, fronteira, moeda, língua, leis, não é?
Por isso que eu trago aqui, que essa identidade nacional ela é construída histórica e politicamente a partir com a modernidade, porque aí você cria os estados nacionais. Influenciam e organizam as nossas ações e concepções que temos de nós mesmos e também e o fortalecimento dessa identidade nacional, ela não é tão tranquila, né? Interessante que nesse movimento de pensar a identidade nacional é entender como que nós brasileiros, né, como os brasileiros querem ser identificados. Que tipo de vínculo de pertencimento, de sentimento, de nacionalidade que nós construímos ao longo da história, tá? Esse conflito apontado por aqui, no fortalecimento dessa identidade nacional, ela se dá no campo, por exemplo, do que chamamos de cordialidade, tá? O que significa isso? Ó, a cordialidade personaliza todas as interações interpessoais, tipo de sociabilidade, sistema político, amizades, lealdades pessoais. A cordialidade nesses termos, como eu disse para você, ele foi cunhado pelo intelectual chamado, desculpa, fugiu, Sérgio Buarque de Holanda, né, na obra Raízes do Brasil, 1933 ou 36, eu acho que foi, ou 33 ou 36 que ele lança, tá? E para esse autor, a formação da sociedade brasileira ela é resultado de uma herança cultural. Essa herança cultural é o que ele chama de iberismo. Iberismo vem do quê? De ibérico, ou seja, essa herança cultural que resultou, por exemplo, né, dessas tradições da Península Ibérica, né, que orientaram uma cultura política, tá? Esse iberismo, associado, por exemplo, à miscigenação e tudo mais, ele permite, né, ou melhor, eu vou reformular para não ficar tão confuso. O iberismo, ele tem essa herança cultural que vai orientar e que vai determinar e que vai, né, fazer com que as relações políticas e econômicas se deem nesse contexto social brasileiro. Entre elas, nós temos o patrimonialismo e o patriarcado, que são dois padrões contínuos de exercício no poder com base nessa herança iberista. Esses padrões contínuos de exercício no poder é o que se desdobra, por exemplo, nos chamados vícios políticos, como nepotismo, clientelismo, personalismo, populismo, corrupção, né, de diversas formas, tá? Seria então o que seria então esse patrimonialismo, né, e o patriarcado? O patrimonialismo, pensa na ideia de patrimônio, né? Aí você fala, professora, mas é muito óbvio, né? De uma forma mais simples para que seja compreensível, imagina o Estado como uma extensão da própria casa da pessoa. Como assim, professora? Público e privado se mesclam, não há uma fronteira entre um e o outro. É esse ranço patrimonialista de fazer com que, né, principalmente numa democracia, que essas pessoas eleitas utilizem o Estado, utilizem o bem público como extensão dos seus interesses privados. Isso é uma herança iberista segundo a lógica da cordialidade, do homem cordial. E isso é o que dá nepotismo, né, de colocar as famílias em cargos públicos, clientelismo do Estado nessas relações de facilitar acordos do Estado e do privado e do público estar numa relação de cliente, né, de sempre numa relação de toma lá da cá, do personalismo, do patrimonialismo, do populismo, né, desses discursos carismáticos que movimentam as massas. Não é? Então, tudo isso, segundo essa perspectiva de cordialidade, faz parte. Cordial não é gentil. Essa perspectiva de cordialidade se inscreve justamente nisso que eu estou trazendo para você, de uma herança iberista. Para além do patrimonialismo, nós temos o patriarcado, que é um exercício do poder do homem, né? Do pai, do proprietário da terra, esse patriarcado rural, que perdurou e ainda perdura sob outras configurações, impediu, por exemplo, o desenvolvimento de uma burguesia, né, enfim, urbana, né, de uma classe urbana. Tamanhas representações de poder que estão na entranha, né? O patriarca, ele é dono dos corpos, é uma metáfora para agora, mas para aquele momento histórico era real.
era dono da propriedade, do corpo da mulher, da esposa, da companheira, dos filhos, dos escravos e de tudo que ele pudesse dominar, né? Então, essa lógica patriarcada, ela executa qualquer possibilidade de resistência. Isso está intrínseco dentro dessa formação iberista, segundo essa perspectiva cordial. Acompanhe comigo ainda no quadro que esse homem cordial, por exemplo, ele seria o quê? Ele se desdobra, como eu acabei de falar, nesse patrimonialismo. E, outra coisa importante, a professora aqui, né? Essa cordialidade, né? Uma das características é a violência, sabia? Porque é inerente a esse homem cordial, esse tipo cordial. Porque qualquer antagonismo é interpretado como ameaça à existência desse modelo. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer ideia que se coloque contra, a essa forma de pensar, esse modelo de sociabilidade, de personalidade, é considerado inimigo, e se é inimigo, executa. Outra característica, né, que é a formação multirracial, a exploração da terra e da população indígena e negra e a formação social pautada na desigualdade. Então, perceba que esses aspectos aqui que eu apresento para você, ela dá base para a noção de desigualdade. Sabe por quê? Por exemplo, essa formação multirracial que nós temos, que não se restringe só as três raças, né, o mito das três raças, a indígena, a africana e a europeia. Principalmente com o fim da abolição, o Brasil, né, deixou de ter trabalho escravo, precisa ter trabalho livre, né, trabalhador livre. E aí o Carlos Rasenbalg, que é um estudioso da época, dizia assim que o braço, a mão de obra negra, já não era mais uma mão de obra, né, um braço desejado. Ou seja, a esses escravizados não restou mais nada, não restou oportunidade. Abre-se, então, um processo de entrada dos imigrantes europeus para cá. E essas pessoas que vieram aqui estavam em condições de paupérrimas de vida, assim como as populações escravizadas, a população negra escravizada, né? Então, eles vieram sob as mesmas condições econômicas. A diferença é que para o povo negro não existia nada de oportunidade. Aí você pode dizer, mas professora, mas os imigrantes, né, de diversas nacionalidades foram, assim, discriminados aqui no Brasil, lá na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. É inegável a discriminação e, enfim, as formas de preconceito, elas se dão para diferentes nacionalidades, né? Quando a gente traz esse debate, não é negar a existência. Por exemplo, o quanto que os japoneses sofreram na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, perseguições, os alemães, os italianos. Não é sobre isso. Mas se a gente pensar a história moderna, qual povo branco foi escravizado por mais de 3 séculos por um povo negro? É uma reflexão, não é uma resposta dada. Não quero uma resposta de folhetim, porque não é essa a proposta da nossa disciplina, né? Mas para a gente pensar, né? Então, essa formação multirracial também marca uma característica. Para você ter uma ideia, a exploração da terra... Em 1850, por exemplo, a Lei de Eusébio de Queiroz, que é a chamada Lei de Terras, ela proibia que pessoas negras, a população negra tivesse acesso à propriedade. Então, é uma história, né, marcada por muitos percalços. Aí você pode dizer, nossa, é fatalista, que ruim. Não é sobre isso. Não é tudo ruim. E nem é sobre esse julgamento, né? Mas é apresentar esses aspectos históricos para que a gente faça diferente daqui para frente, né? À medida que a gente tem a consciência do que está acontecendo, fica mais fácil agir. Acompanhem comigo. Entre, então, as características da identidade nacional é a miscigenação, né? A miscigenação, que vai corroborar depois na ideia de mito das três raças, acontece o seguinte: essa mistura, né, de povos, de etnias, de culturas, né, por muito tempo no Brasil foi visto como algo maléfico. Para você ter uma ideia, em 1911, o João Batista de Lacerda, meu Deus, eu vou lembrar até o final da aula. Enfim, desculpa. Ele era diretor do Museu Nacional em 1911. Batista de Lacerda. Ele foi defender no Congresso Internacional das Raças, que ocorreu em 1911, a tese de que o Brasil, num período de 100 anos, seria um país moderno, um país desenvolvido,
porque não haveriam mais negros aqui. Eita, que em 1911 ele foi defender que o processo de branqueamento no Brasil caminharia, levaria o Brasil para um patamar de desenvolvimento, a modernidade. Passaram-se 100 anos, né? E o censo do IBGE de 2010 diz que 53,1% da população se autodeclarou negra. Tem alguma coisa errada. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque essa noção de miscigenação, dessa mistura toda, por muito tempo foi classificada como algo ruim. Por um bom tempo também, para além dessas teses defendidas no Congresso Internacional das Raças, você tinha uma desvalorização da existência dessa pessoa que era resultado dessa miscigenação, né? A partir dos anos 30, nós temos uma virada na chave, né? Ou seja, uma exaltação dessa miscigenação, a miscigenação como algo benéfico, que marca essa cordialidade, mas no sentido de uma democracia cordial. Aliás, uma democracia racial, que é pautada na cordialidade entre as raças, e aí não tem nada a ver com o conceito do Sérgio Buarque de Holanda, tá? De cordial, de harmônico, sem conflito. Essa ideia, né, do mito das três raças, que fortalece a democracia racial, é o que infelizmente acentuou as práticas de racismo, não por si só, mas tira do debate político a existência do racismo. Eu uso um exemplo simples. Você vai ao médico por qualquer coisa? Não, né? A gente vai ao médico, por exemplo, uma dor muito forte na cabeça, precisa descobrir o que é. Vai, faz exame, identifica o problema e age para resolvê-lo. Com a história do racismo é a mesma coisa? Em que termos? Se dentro da lógica da democracia racial não tem racismo e está tudo muito belo, muito bonito. Se não tem racismo, que tipo de debate eu vou promover por algo que não existe? Que políticas públicas serão desenvolvidas para atender algo que não existe? Entendeu a analogia? Ou seja, a partir do momento em que você fortalece o mito da democracia racial, você tira do debate a existência do racismo, potencializa as práticas de discriminação, tira da pauta políticas públicas e corrobora cada vez mais, fortalece cada vez mais essa lógica, né, da discriminação. E acontece também com a população indígena. Ah, eles querem viver lá. Não é à toa que eles estão resistindo até hoje, politicamente, organizadamente, né? E, obviamente, esses conflitos se desdobram, né, no genocídio da população negra e indígena. Eu não vou me furtar da palavra genocídio, porque eu sou calcada no conceito que a palavra propõe, e sim, houve genocídio em relação à população indígena. Houve genocídio em relação à população africana e afrodescendente. Para você ter uma ideia, existem etnias que foram dizimadas, é genocídio. Então, não é que a nossa formação nacional é trágica e merece... Não, mas ela tem questões que devem ser postas à mesa, e seriamente. Bom, nessa situação problema, eu trago aqui a seguinte questão. Uma pequena empresa de publicidade está desenvolvendo um curta-metragem. A proposta desse curta é fazer o quê? É entender as bases da desigualdade no Brasil, tá? Aí, quais foram as questões levantadas, né, para entender essa cultura nacional e para construir esse roteiro, você levantou algumas questões, como, por exemplo, a percepção etnocêntrica tem influência na formação da cultura nacional? Foi uma primeira inquietação que vai orientar o seu roteiro. E a reflexão posta é a seguinte, que a desigualdade no Brasil, ela se apresenta a partir de diferentes facetas, que ela é social, ela é racial, ela é étnica, e que são resultados de uma única formação histórica, né, econômica, cultural e pautadas na lógica do colonialismo, do patrimonialismo e do patriarcalismo. Os desdobramentos desse tripé deixaram marcas profundas na constituição da organização social brasileira, que é desigual e que é excludente. No que tange a problemática do etnocentrismo, essa lógica, qual lógica? Que fortalece a desigualdade, né? Que foi a pergunta levantada lá. Ela é perversa, uma vez que orienta as interpretações e ações pautadas em conjuntos de ideias que são incompletas sobre as particularidades e singularidades da população brasileira e, por conseguinte, potencializa a formação de estereótipos. Ao pautar-se nos estereótipos, violenta simbolicamente a cultura e a existência do outro. Dessa mesma forma,
realizaram as estratégias colonialistas em relação aos povos originários e africanos. Então, para entender a formação da sociedade nacional, a gente tem que caminhar por essas questões, que são culturais, que são políticas, que são de heranças culturais, que é toda essa complexidade. Acompanhe comigo ainda. Aqui, olhar cordial. Eu vou deixar a seguinte reflexão para você. Considerando seus conhecimentos acerca dos aspectos que formam a sociedade brasileira, você consegue identificar a lógica da cordialidade, do patrimonialismo no seu cotidiano? Embora nós tenhamos avançado no tempo da aula, eu vou dar um minutinho aí um pouquinho aí para você pensar, tomar uma água e refletir sobre essas questões. A gente volta rapidinho, tá? Eita, que foi rapidinho mesmo, né? Mas a professora fala demais e ainda a gente tem muita discussão para fazer. Faça uma consideração entre esse momento da interação, a situação problema. Tem dúvida, me manda. Às vezes eu demoro um cadinho para responder, mas eu estou respondendo todas, tá bom? E bora lá que tem mais problematizações para seguir. Raça, racismo e discriminação. Bom, o que é preciso você saber quando o assunto é entender a raça, a construção sócio-histórica do racismo, alguns conceitos como, por exemplo, o preconceito, a discriminação, o racismo, né, e a raça. Bom, o preconceito é um julgamento prévio e pejorativo sobre uma pessoa ou um grupo social, né? Eu julgo antes de conhecer, eu tenho literalmente, né, um pré-conceito. A discriminação são ações de violência, sejam elas simbólicas ou físicas, psicológicas, que são orientadas por pensamentos preconceituosos, ou seja, pensamentos pautados nesse julgamento prévio. O racismo, por sua vez, é um conjunto de ideias que orientam a forma de pensar, interpretar e atribuir valor aos grupos sociais como inferiores e superiores. E é uma ideia evolucionista, né? Pautada numa perspectiva biológica, que é assim como fizeram com o conceito de raça, porque nós podemos trazer para dois campos de debate, a perspectiva biológica e a construção social e política. Essa perspectiva biológica, que corrobora essa ideia de superior e inferior, ela é uma característica, por exemplo, foi uma característica da antropologia evolucionista e de outras teorias que tentavam classificar a partir disso, né? Então, a raça era raça inferior, raça superior, se não atendesse determinados critérios. Esse conceito caiu em desuso, principalmente aí na virada do século XX, quando há uma reformulação do debate antropológico. Só que do ponto de vista político, essa ideia da raça, ela foi retomada para pensar o quê? Para pensar a existência do racismo que rebate a ideia de democracia racial. Então, se a gente for falar do ponto de vista biológico, raça não existe. Existe, né? Mas, se a gente pega essa palavra, esse conceito e transfere para o campo do político, das lutas, ela tem um significado mesmo de resistência e para entender mesmo o funcionamento da estrutura social racista que existe no Brasil. Acompanhem comigo. Pensar essa trajetória é entender que houve a escravização. E o Brasil foi o último país a abolir, foi de 1530 a 1888. Essa noção, essa escravidão penetrou nas dimensões mais íntimas do funcionamento da sociedade e do Estado, que legitimou e que oficializou a própria existência do racismo. E essa mentalidade dos proprietários de escravos e do funcionamento do Estado brasileiro nas nossas entranhas. Joaquim Nabuco, eu citei ele algumas vezes na primeira aula, ele dizia, não basta acabar com a escravidão, tem que acabar com a obra dela. Veja comigo a imagem. E quando diz que é para acabar com a obra da escravidão, se insere justamente nesse contexto político de lutas. Essa imagem representa justamente a luta política da população negra que vem sendo historicamente marginalizada, colocada à margem, e criou-se estereótipos de existir sobre esses povos, essas culturas,
que indeferem a existência dos mesmos na vida social. Então, é necessário olhar para essas trajetórias e lutas a partir de uma perspectiva de resistência, e elas existem desde o primeiro momento que o primeiro africano e africana pisaram nessas terras, nesses solos tupiniquins, a resistência, né, a luta antirracista existe. Então, a necessidade de se colocar em perspectiva tudo isso é realmente romper com essa obra da escravização, como disse, melhor dizendo, o Joaquim Nabuco. E é uma construção social. A formação da sociedade brasileira, ela traz no seu bojo essa construção social do racismo, porque está impregnado essa mentalidade nas nossas instituições, nas nossas práticas cotidianas. E eu costumo dizer que é um tripé, né? Principalmente no período de pós-abolição, porque foi nesse período que as desigualdades se potencializaram no nível esplêndido, não, esplêndido não é a melhor palavra, desculpa, em tamanho assim, imensurável. Nós tivemos como um dos tripés a ciência, porque havia conhecimentos que atestavam a existência que tentaram retirar a humanidade dessas pessoas a partir do que definiram como teorias racistas. Então, nós tivemos a ciência aí como um elemento, né? Não é que a ciência toda é ruim, tá? Mas foi direcionada para legitimar aquelas relações de poder à época. O Estado, quando se ausenta, né, da promoção de possibilidades para aquelas pessoas que já não estão mais sob o jugo da escravização viverem, né? Eu costumo dizer assim, no dia 13 de maio teve fim a abolição, acabou a escravidão. Oba, aí no dia 14 de maio, o que aconteceu com aquele povo todo? Foi para o shopping, né? Voltou para um resort no país de sua origem, na África? Evidente que não, houve um esvaziamento total do Estado, né? E a própria sociedade, que acaba reproduzindo esse imaginário racista a partir das práticas cotidianas e que davam força, né, essa ideia de democracia racial que torna invisível, né, o conflito existente, a discriminação racial, a partir dessa perspectiva de cordialidade que não tá relacionado com o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, tá? É justamente nessa noção de harmonia entre os povos, das diferenças. Então, sobre raça e racismo, são esses questionamentos que eu coloco para você. Os povos originários, né? Nós costumamos sempre classificar, dizer que os povos originários, eles têm determinados comportamentos porque não. A ideia aqui, eu sei que fica meio confuso, mas calma que você vai entender. A proposta aqui é que a gente entenda essas pessoas, compreenda a existência dessas pessoas como fundamental para a história desse país. E é que é necessário ter uma virada na chave. E aí não é panfletagem, é questões políticas e éticas que estão pautadas em princípios democráticos de cidadania, do comprometimento de todos e todas que fazem parte desse território, se juntar à luta pela existência desses povos originários, assim como da população negra, né? É um convite à reflexão, não é um convite à luta em si, mas ver historicamente o que foi feito para esses povos, né, os seus descendentes, de promover mesmo um momento de respirar e entender, via política, o que é possível fazer. Por que não se trata de boas ações em si? É usar o meio institucional como instrumento de luta, né? Mas acompanhem comigo. Bom, classifica-se como os povos originários as comunidades que habitavam as terras nacionais antes da chegada dos colonizadores, né? Ainda que sejam classificados como originários, é fundamental compreender a diversidade de várias etnias. Então, não é homogêneo, né? Porque existem múltiplas cosmovisões. E, segundo o censo de 2010, 305 etnias falam mais de 274 línguas. Então, veja que a existência da diversidade étnica no país, ela é fundamental, ela existe, ela deve ser respeitada. E a partir dessas construções estereotipadas, nessas camadas que vão colocando sobre a nossa existência, sobre a nossa forma de pensar o mundo, cria-se a ideia de que o indígena, ele é aquela pessoa que só... Não, o indígena, ele é múltiplo, ele tem várias etnias, são vários debates postos, resiste historicamente,
né? Línguas diferentes, é diverso, é dinâmico e é necessário olhar, como eu disse anteriormente, para essas lutas como um comprometimento de cidadania, de ser brasileiro. E aí é entender a existência desses povos, entender que desde que, né, a resistência, melhor dizendo, existe, desde que eles foram e, né, iniciaram um processo de exploração da sua existência em terras brasileiras. Então é necessário olhar politicamente e eticamente para essas questões. Genocídio e etnocídio. Para você ter uma ideia, em 1500 nós tínhamos aqui no Brasil 3 milhões de habitantes indígenas. Em 1650, 700 mil. Em 1957, 70 mil. Em 2010, 869,9 mil. O que isso significa? Por conta das políticas indigenistas, enfim, várias discussões postas à mesa, nós tivemos um aumento dessa população. Só que em 2019, por exemplo, nós tivemos o maior número de lideranças indígenas assassinadas nos últimos 100 anos. Nos últimos 11 anos. Aqui é um mapa para você ver a distribuição, né, geral, depois você olha com cuidado, tá? Uma das questões postas é a terra indígena, né? Então, a terra é algo extremamente importante. A terra, ela não é um meio de produção para os indígenas. A terra é a própria extensão da sua existência. E ela tem a Constituição de 88, que protege, né? Para você ter uma ideia, e mesmo com essa Carta Constitucional, as infrações são profundas, né? Os territórios indígenas brasileiros tiveram 423 quilômetros quadrados desmatados. Houve um aumento de 74% de julho de 2018 e junho de 2019 do que o ano anterior. E em 2019, 42.679 hectares foram destruídos, equivalente a 115 terras indígenas, tá? Então, por que eu trago esse debate? A terra é algo muito importante, tá? Nos noticiários atuais, essa disputa, né? Essa luta pela existência, porque a terra não é propriedade para os indígenas. A terra é a extensão da sua vida, é a mãe terra, né? Que é um olhar muito diferente, né, do capitalismo ocidental, da propriedade privada. E é isso que o sistema não entende, né? Mesmo com uma Carta Constitucional valendo esses direitos, ainda assim encontramos muita violência contra os povos e as terras indígenas. Bom, a resistência às ações afirmativas. Aqui eu quero trazer algumas considerações para que a gente pense a resistência, né? A luta pelo direito de existir dos povos indígenas tem um marco histórico, né? Ela é organizada a partir dos anos de 1970. Isso significa que antes não tinha nada? Não, sempre existiu a resistência. Na década de 1980, houve uma participação constante dos povos indígenas no direcionamento, por exemplo, da Constituição de 1988. E em 2002, a articulação dos povos indígenas do Brasil também é um marco, né, de uma conquista dessas resistências. A Constituinte de 1988 assegura o direito à sua própria cultura, o direito processual e direito às terras tradicionalmente ocupadas. E impõe à União o dever do quê? De zelar pelo cumprimento dos seus direitos. O novo Código Civil, no Código Civil de 2002, no artigo 32, é que eles utilizam índios, mas aí a gente já problematiza para outro campo, né? Os indígenas, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo de sua defesa de direitos, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Isso daqui é a letra do Código Civil, tá? Em relação às lutas da população negra, no século XX, por exemplo, nós tivemos algumas frentes, alguns movimentos importantes, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, a luta das mulheres negras no interior do movimento feminista, e a luta justamente é para oportunizar a igualdade de acesso aos setores sociais, como trabalho, saúde, educação, moradia e alimentação. Essa forma de oportunizar vem via políticas de ações afirmativas, que é um mecanismo, né, segundo as considerações do Silvério, um mecanismo social com características ético-pedagógicas, né, para os diferentes grupos terem respeito à diversidade. Essa percepção do direito à diferença leva em conta a realidade das políticas
denominadas universalistas, ou seja, existem muitas políticas que são universais e que são importantes, mas que acabam se distanciando das reais necessidades, das particularidades históricas, portanto, dos grupos, né, das particularidades dos grupos. As políticas de ações afirmativas, elas buscam reparar desigualdades estruturais legadas a populações em condições de vulnerabilidade social, tá? A partir de 2004, nós tivemos as políticas de cotas raciais e sociais, porque a população negra também lutou, né, pela inclusão de cotas sociais para as pessoas de escola pública, né, na universidade pública. A Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, que foi alterada em 2008 pela 11.645, que inclui também História e Cultura Indígena. Em 2010, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, promovendo aí várias determinações, várias questões importantes para ações, né, para romper com essa estrutura e essa lógica do racismo. Bom, nessa SP eu trago a seguinte questão das sutilezas do racismo. Aqui eu vou te pedir licença para passar rapidamente por essa reportagem e vamos problematizar aqui né? Você trabalha em uma empresa de comunicação e aí você viu uma cena de racismo com uma colega, porque ela foi obrigada a alisar o cabelo, pois ela seria protagonista de uma das campanhas da empresa. A mulher negra tem o direito de fazer o que ela bem quiser com o cabelo dela, desde que ela queira. Quer alisar, quer cortar, quer enrolar, quer pintar de azul, verde, amarelo, desde que seja por vontade dela. Quando há uma imposição que coloca em xeque a própria estabilidade do trabalho, aí o debate é diferente. Como agir diante desse cenário? O alisamento caracteriza uma das sutilezas do racismo? Bom, você se posicionou dizendo que aquela é uma exigência de uma forma, né, é uma forma de racismo institucionalizado, né, tanto na esfera pública quanto na esfera do privado. Identificou que há uma construção social do racismo, a ausência do Estado, principalmente no pós-abolição, corrobora com essa construção, com esse fosso da desigualdade, e que a democracia racial acaba legitimando, né, a ausência desse debate e fortalecendo uma mentalidade social pautada no racismo. Então, nós temos aí essas considerações a partir da situação problema. Agora, vamos para a interação rapidamente? Bom, pensando nas lutas e conquistas, eu queria que você promovesse a seguinte reflexão. A sociedade moderna brasileira, ela foi formada com base em uma estrutura social que não reconheceu os povos originários e a população negra como se tivesse a mesma natureza da população branca. Tampouco seus direitos civis e religiosos. Promova uma reflexão sobre essa afirmativa e comente sobre seu argumento. Então, pautado em toda a nossa discussão, pautada na SP e essa reflexão aqui, desenvolva um texto argumentativo para você, para o seu estudo, para reflexão. E se tiver dúvida, eu estou aqui para tentar resolver da melhor forma possível. Desculpa passar rapidamente pela interação, mas vamos aqui no recapitulando. Bom, nós vimos que a partir do conhecimento da antropologia é possível pensar o lugar do outro, entender a formação da identidade nacional, entender que essa formação da identidade nacional traz no seu bojo a construção sócio-histórica do racismo, o modo como os povos originários foram sendo também, né, construiu-se em torno dos povos originários, essas camadas de discriminação e preconceito que reverberam tanto para a população africana e seus descendentes, os povos originários, profundo fosso da desigualdade. Nós vimos que também esse campo, né, de opressão promove, né, fomenta resistências e políticas que são capazes de intervir no processo de injustiça social. Mas, fundamentalmente, a nossa aula partiu do princípio que tudo bem ser diferente, o outro existir, tudo bem. Do ponto de vista jurídico, constitucional, tudo bem, nós precisamos mudar essa chave para promover uma sociedade mais igualitária. É isso, muito obrigada e até a próxima.